consegui. Ai, boa tarde, Irene. Boa tarde, tudo bem? Tudo, e você? Tá falhando a imagem, a internet parece que não está muito legal. A minha imagem está falhando para Aqui tá tudo você? ok. A sua tá meio falhando. Igual a sua dá para mim. A minha tá normal para você, para mim, e tá falhando para você. E a sua tá falhando igualmente para mim. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer, né? Menina, eu esqueci a diferença de horário. Daqui de Rondônia para ir para sua cidade tem diferença. Pois é. Então, vamos ver se a gente consegue fazer assim mesmo falhando. Ver se os convidados aí estiver ouvindo falhando, alguma coisa, pode mandar aqui no chat aqui, que a gente vai tentando normalizar aqui a situação. Boa tarde, Renata Primeiramente, boa Beltrame. Boa tarde a tarde, todos. Daniel. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, pessoal que está entrando aí. A gente vai pedindo desculpas já, pelo visto a internet não está muito legal, está falhando aqui para mim e também está falhando lá para a Liliane. Liliane, você precisa se centralizar um pouco mais no meio, você está muito ao lado. Isso. Primeira live a gente fica meio perdida. Deixa eu ver. Tá bom aí? Não, olha, o pessoal está reclamando que está muito ruim a conexão. Eu acho que não vale a pena a gente continuar uma live com a conexão muito ruim. Até a gente marcou outro dia, então, né? Porque as meninas estão respondendo aqui, ó, tá muito ruim a conexão. Você pagou? Então vamos marcar para amanhã? Você está conseguindo me ver melhor? Eu tô te vendo de boa. A minha aí tá falhando? Minha imagem? Não, agora tá mais tranquilo. Você não pode se mexer tanto, mas tá mais tranquilo. Aí agora, por favor, Daniel, que está aqui ainda, vai falando para a gente. O Daniel disse que agora tá boa dele. A Renata falou que tá muito ruim, mas então vamos tentando. Vamos lá. Aí qualquer coisa, vocês vão comunicando com a gente aí, e a gente pode, se não tiver dando para ouvir bem, aí a gente pode marcar para outro dia também. Não, Bom? ouvindo, eu acredito que eles estão. Sim. Então, tá bom. Primeiramente, pessoal, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui na live. Como eu já disse, né, a minha primeira live, então eu estou meio assim, aprendendo ainda como é que funciona esse mundo do Instagram. Meu nome é Liliane Santana, também sou autora, né, e sou pedagoga, psicopedagoga. Convidei a autora Irene para estar falando um pouquinho do serviço dela, do trabalho dela, como é que foi ela estar escrevendo. Irene, se apresenta para nós, por favor. Eu sou Irene Neta de Oliveira Pianissola. Deixa eu só responder a Renata aqui. Renata, se a sua está muito ruim, talvez seja a sua internet aí, tá? A gente vai continuar aqui. Beleza, meninas? A conexão aqui está muito boa. Então, a do Daniel tá boa, de repente seja a internet da Renata que não esteja muito legal. A gente vai continuar aqui porque, na verdade, a Lidiane está fazendo um treino e é importante para a gente continuar aqui nessa live. Então, como a Liliane pediu para mim me apresentar, eu sou Irene Neta de Oliveira Pianissola, sou uma ex-professora de matemática, acometida por uma síndrome rara. Gostaria de falar dessa síndrome, até mesmo porque nós estamos no mês de fevereiro, um mês dedicado às doenças raras. Então, essa síndrome é ataxia espinocerebelar SCA3, síndrome de Machado-Joseph, uma doença neurodegenerativa rara e até esse momento sem cura para o homem.
Então, desde então, eu venho tentando aí me superar e aprender a conviver com essa síndrome. Mais alguma coisa? Como surgiu a ideia de escrever o livro, de começar a escrever? Na verdade, eu não comecei a escrever um livro. Eu vou te mostrar algo aqui como você, como pedagoga, de repente nunca tenha visto. Esse aqui são os meus primeiros livros, as minhas primeiras escritas. Olha, todos esses cadernos são os meus cadernos de planejamento. Eu não sei se você, como pedagoga, já teve o prazer de pegar uma professora com material desse. Esses são os meus cadernos de planejamento, olha, todos escritos à mão. Eu sei exatamente o que eu fazia cada dia e o que acontecia em cada semana nas minhas turmas, através do relatório trimestral, do relatório semanal. Eu tinha tudo durante todos os anos, em todas as turmas pelo qual eu passei. E esse material aqui, ele está resumidamente aí no livro. Olha, aqueles ali são cartazes dos meus de trabalho dos meus alunos do ano de 2016. Todos esses aqui são trabalhos dos meus alunos, triângulos, olha, tá vendo? Cubos, são trabalhos dos meus alunos dos anos que eu passei em sala de aula. Então, eu tenho muito carinho por esse material e tenho todo ele guardado aqui comigo. Então, na verdade, eu sempre escrevi muito. Então, quando eu fiquei doente, eu simplesmente deitei no sofá, chorei muito e perguntei para Deus, e agora? O que eu vou fazer? E ele então foi me conduzindo e eu comecei a descrever a minha história em forma de poemas. E aí foi aonde começou a surgir todo o meu material. Foi assim que começou a minha escrita. Respondendo a sua pergunta, sim, como pedagoga, eu já vi muito planejamento, como fiz também vários planejamentos. Qual é o escritor que te inspira e qual citação que inspirou você na sua escrita? Ou você foi pegando ali as suas informações? Na verdade, eu não te perguntei se você já viu muito planejamento, porque com certeza você é pedagoga, você já viu. Eu estou dizendo que esse tipo de material, porque eu gostaria muito de conhecer um outro professor que tivesse esse mesmo tipo de material. A foto dos alunos pregada na primeira página e tudo que fez descrito nos cadernos. É isso que eu perguntei, você como pedagoga já passou por muitos professores, se você teve esse tipo de material nas suas mãos. Não, pior que não, viu? É raro o professor que é organizado assim. Pois é. Bem raro. Eu tenho muita vontade, desejo de encontrar alguém que tivesse esse mesmo tipo de maneira de planejamento que eu. Uhum. Você me perguntou qual autor que me inspira e qual a citação que eu quero marcar, que deixou marcado aqui. Primeiramente, eu queria fazer uma correção, Liliane, uma correção no seu post. Lá no post de convite, tem escrito os meus livros, o nome dos meus livros, e entre eles o livro A Menina que Não Esperava o Dia. Eu só quero corrigir aqui, para ficar claro, que eu não sou a autora do livro A Menina que Esperava o Dia, que Não Esperava o Dia. Eu sou a personagem desse livro. Esse livro é a minha história real, totalmente minha história real, mas contada pelo escritor Wellington Torres, tá? Só fazendo um registro aqui. O autor, a leitura que eu mais gosto de fazer é a da Bíblia. É a leitura da Bíblia. Eu gosto muito de fazer a leitura da Bíblia. E um dos versículos que muito me toca
na Bíblia, está em Eclesiástico, eu não me lembro o capítulo agora, eu sei que o versículo é 17, que mais vale a morte do que uma pessoa angustiada, e mais vale o descanso eterno que uma doença crônica. Esse versículo ele me chama muito a atenção na Bíblia. E está lá em Eclesiástico, não me lembro o capítulo, mas depois eu posso colocar aqui para vocês o capítulo, e o versículo é 17. Gosto muito dessa citação, e a leitura que mais me chama a atenção é a leitura bíblica. Na sua pergunta lá, só queria voltar um pouquinho lá na minha apresentação, que você pergunta minha formação, meu local, meu estado civil e a quantidade de filhos. Então, vamos lá. Eu sou uma pós-graduada em matemática e eu sou pós-graduada em educação. O meu local, eu moro em Nova Venécia, no Espírito Santo, mais precisamente na cidade do jogador Richardson de Andrade. Eu sou casada há 28 anos, eu tenho 2 filhos e um neto. Agora pode continuar. Obrigada. Falando do texto em si, o que você mais gosta de escrever? Meu dia a dia. Toda a minha escrita é baseada na minha história real. Eu acho que não existe ninguém no mundo mais apaixonada pela própria história do que eu. Então, nos meus cadernos de planejamento, o que tinha escrito é o meu dia a dia, e o que tem escrito nos meus livros, em qualquer um dos meus 7 livros, é o meu dia a dia, em forma de poema, em forma de crônicas, várias formas, mas é a minha história nua e crua. Como funciona o seu processo de pré-publicação dos seus escritos? E o que você acha importante fazer antes de soltar um texto no mundo? O processo de pré-publicação, eu não tenho muito isso. Eu escrevo e mando publicar. O que eu mais acho mais importante antes de soltar um texto no mundo é escrever o texto. Simplesmente. Quantas obras já foram lançadas? Fala um pouquinho sobre as suas obras. Então tá. Para falar um pouquinho, eu vou na sequência. Minha primeira obra, Muito Além da Taxia, ano de 2018. 100% de poesia. Minha história é toda baseada em forma de poemas. Da matemática à literatura, ano de 2019, poemas, reflexões, a minha biografia, a história da minha família com ataxia, um cantinho reservado ao jogador Richardson de Andrade e também o depoimento científico do meu médico Fernando Bermudes Cabral. Essa é a minha segunda obra. A minha terceira obra, Minha História de Fé, Abrindo o Jogo. Eu estava escrevendo essa história, que foi lançada no ano de 2020, quando a minha melhor amiga morreu, Luciene de Souza Ribeiro. Eu ainda não tinha terminado de escrever esse livro, Abrindo o Jogo, e Deus me orientou a virar o livro e escrever aqui a nossa história. Portanto, é um livro 2 em 1, Amizade Além da Vida de um lado, Abrindo o Jogo do outro. Meu quarto lançamento foi exatamente o presente me dado pelo escritor Wellington Torres, que é A Menina que Não Esperava o Dia, que era um arquivo digital e não era um livro assim, mas eu lancei o livro. É por isso que ele faz parte dos meus lançamentos. Mas esse aqui é um livro que eu não escrevi. Depois, lancei em 2021 um milagre chamado educação. O que é um milagre chamado educação?
é o resumo de todo esse material que eu tenho descrito à mão. É o resumo de como eu fazia o meu planejamento humanizado. Aqui nesse livro, Liliane, tem os meus projetos que eu realizei na educação, tem vários projetos que eu ainda não tinha conseguido realizar, mas que eu já tinha escrito. Então, está tudo aqui, nesse livro, Um Milagre, chamado Educação, onde eu tenho um aluno representando todos os meus alunos, uma aluna representando as minhas alunas e uma colega de trabalho representando toda a classe de professores. E aqui, ó, todas as obras dos meus alunos que eu tenho aqui guardado como material na minha casa. Depois disso, fresquinho, A Cura da Alma entre Versos e Estrofes, que não está lá no cartazinho de chamada. Esse livro foi escrito e foi lançado, ele foi escrito em Portugal e foi lançado aqui no Brasil no dia 25 de setembro de 2022. Esse livro é exatamente esse título. A Cura da Alma, a primeira parte, a segunda parte entre versos e estrofes. Mas o meu mais quentinho de todos, Café com Prosa. Esse livro é muito especial, porque esse livro só tem o primeiro poema meu. O resto são poemas dos alunos e de toda a equipe de uma escola. Olha, os alunos escreveram seus poemas e desenharam o que significava o poema. E esse livro ele foi lançado pelo governo do estado da minha cidade. Então, assim, do meu estado, né? O governo do estado é no estado, não da minha cidade. Mas ficou um trabalho muito excepcional, que várias escolas deveriam seguir esse roteiro e conseguir construir, então, o seu Café com Prosa. Então, essas são as minhas 7 obras, do qual eu me orgulho muito. Inclusive, eu estou até lendo esse Café com Prosa, é muito boa mesmo ele. Como rever o mercado editorial para os novos autores? Quais são os principais desafios para quem quer publicar? Eu sou uma escritora de 7 livros, de 6 livros, na verdade, de 5, e lanço 7. Mas eu não conheço nada sobre o mercado editorial. Tudo que eu faço é escrever os meus livros e pagar por eles. Todos os meus livros são pagos por mim, a não ser o livro Café com Prosa, que foi um custo do Estado. Agora, todos os outros, até mesmo a menina que não esperava o dia, todo é custo meu. O meu primeiro livro ele saiu no valor de R$5.000, os 500 exemplares, mais R$880 de frete. Por quê? A minha editora é em São Paulo, então dá um custo muito alto de frete. E assim eu faço, eu escrevo, mando para a editora, lá eu tenho uma pessoa que corrige o livro, que faz a diagramação, eu pago por tudo. A única coisa que eu faço é escrever. Então, eu não sei realmente, eu não sei realmente como funciona esse mercado editorial, porque eu nunca fui atrás de patrocínio, eu nunca fui atrás de uma editora para editar os meus livros, entendeu? Eu tenho pressa, eu queria colocar no mundo e tá aí o resultado. Já comecei, já parei, já encerrei o lançamento dos meus livros. Vai ficar por aqui, a não ser que apareça outra escola e queira abraçar o projeto Café com Prosa. Eu estou aqui totalmente disponível a ser incentivadora de escritores,
Ultimamente, o que eu tenho recebido é muitas mensagens de escritores dizendo: eu tenho tanta coisa escrita, queria lançar, como é que eu faço? Olha, vocês estão falando com duas escritoras aqui. Se você quiser um livro pago, totalmente custeado por você, pode me perguntar. Mas se você quiser um livro que você não tenha custos para publicá-lo, você tem que perguntar para a Liliane, para quem conhece esse passo a passo que eu não conheço. É que nem o meu mesmo, eu já publiquei como autora independente, né? Já foi um processo, assim, já mandei para o ICLEP, assim que eu terminei, né? E aí depois eu só pedi para eles enviar uma cópia para eu ver se a diagramação estava tudo ok. No meu caso, eu só pago só para eles fazer a impressão, que é a impressão por demanda, né? E eles enviam para a casa do cliente ou então para o meu endereço, dependendo da quantidade que eu pedi para vir cá no meu endereço. Então, você tem duas escritoras aqui com perfil totalmente diferente. Eu vou mostrar para vocês o meu perfil, o que eu posso te ajudar a fazer. Eu posso te ajudar a fazer isso aqui, ó. A minha sala, o enfeite da minha sala é esse, ó. Caixas e caixas de livros. E a Liliane já trabalha com uma forma de edição que é somente por encomenda, então os custos dela é somente em cima daquilo que ela conseguir vender, produzir, não é isso, Liliane? Todos os meus livros, eu fiz 500 cópias de cada. O meu primeiro livro foi feito 1000 cópias, porque as primeiras 500 cópias foram vendidas no dia do lançamento, então eu tive que fazer mais 500. Mas é o único livro até agora que eu repeti a edição, nenhum outro eu ainda repeti. Então, eu mandei fazer 500, estou na luta, mas todos os meus livros têm 500, foi feito 500 cópias. Ok. O que você aconselha quem tem vontade de escrever e tem medo do que os outros vão achar, vão pensar? Sinto muito. Confio em você. Eu acho que ninguém tem obrigação de acreditar em você. Ninguém. Eu não gosto muito de mimimi, não sou de mimimi. Ninguém tem obrigação de acreditar em mim. Por isso, ninguém nunca me viu aqui na rede social dizendo: eu estou escrevendo um livro. Ninguém nunca me ouviu falando isso. Você já me ouviu dizendo assim: eu estou lançando um livro. Porque quando isso chega ao seu ouvido, é porque ele já está em forma e em dia para lançar. Do resto, eu não pergunto para ninguém. Nem para os meus filhos, nem para o meu marido, nem para ninguém. Eu sei aquilo que eu quero expressar. E o quão valioso é isso. Então, o conselho que eu tenho para quem se preocupa com os outros, sinto muito. Tem que acreditar na gente, né? Enfiar a cara, meter a cara, escrever, publicar. Na verdade, nem é acreditar na gente. É que nós temos um mentor. Um mentor que diz assim: você é minha imagem e semelhança. Eu fiz grandes coisas, você fará coisas ainda maiores. Aí é você quem decide se você acredita nisso ou não. Ou se você fica esperando pelo que fulano acha de você, pelo que o seu vizinho acha de você, sendo que Deus já declarou quem você é. Aí a escolha é sua. Nosso Deus é um Deus de liberdade. Ele não te obriga a aceitá-lo. Tanto que está na Bíblia. Escolham hoje o Deus a quem você quer servir. Então Deus não obrigou ninguém a servir ele. É escolha sua, minha amiga. É verdade. Escolha um trechinho do seu livro para ler para nós, pode ser? Eu quero ler, eu quero recitar um poema
que não está em nenhum dos meus livros, porque ele foi construído depois do lançamento do meu último livro. Então, esse poema só vai ser lançado se tiver outro Café com Prosa, ou lançado em uma... Como é que chama aquele livro que um monte de autor escreve? No momento não me recordo. Pois é. Só se for um caso assim. Esse poema diz assim: pra quê? Pra que tanta pressa? Se caminhamos para a morte, nem mesmo com muita sorte dela vamos nos livrar. Pra que tanta pressa? Se vemos a olhos nus a nossa senha chegar, não tem como se esconder. Não adianta correr do som que bem de mansinho nosso nome vem chamar. Pra que tanta pressa? Desperdiçando a vida com mágoas, ressentimentos e tudo de mal que há. Pra que tanta pressa? Se o que importa mesmo não é o que eu vou levar, mas vou ter que prestar contas por tudo que aqui deixar. Pra quê? Pra que tanta pressa? Lindo. Realmente, a maioria das vezes, né? A gente tem pressa para tanta coisa na vida e esquece do essencial. Agora vamos fazer uma pequena dinâmica. Eu vou falar algumas palavras e aí você fala o que vem à sua mente, tá bom? Tudo bem. Deus. Deus. Inexplicável. Amor. Amor, meu marido, Luiz Carlos Pianissola, que é a pessoa que conhece todos os meus defeitos e ainda assim está aqui comigo. Paz. Paz, nada vale mais. Nada. Ódio. Não sei te falar. Eu só sei te falar daquilo que eu conheço. Não conheço essa palavra. Leitura. Essencial. Livro físico ou e-book? Acho que eu não preciso responder essa, né? Só mostrar em frente da minha sala. Já investi toda a minha poupança em uma edição de um livro. Tinha uma vez que se eu editasse o livro, eu ficaria zerada, e eu editei. Bem corajosa. Não é nem questão de corajosa, é acreditar daquilo que quer, né? Com spoiler ou sem spoiler? Pode ser com, desde que seja um spoiler inteligente, pode ser com. Para anunciar seu trabalho, você prefere Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube? Qual rede social você prefere? Boca a boca. Mas boca a boca é a rede social mais positiva, mais eficaz que existe, mas, na verdade, eu anuncio até em papel de pão, se for preciso. Eu acho que o que vale a pena é a gente passar a nossa mensagem, e a mensagem que eu quero levar é: nós existimos. Nós, com ataxia, nós, com doenças raras, nós existimos. E podemos fazer muito além do que a gente imagina. Porque eu poderia ter me aposentado por invalidez, tranquilamente, fazer as minhas viagens sem ninguém nem saber de nada, simplesmente viver a minha vida e definhando até chegar ao momento final. Mas eu preferi compartilhar com as pessoas que não têm condições de estar lá
e se sente realmente com o pé na estrada junto comigo. Isso é uma questão de vocação, isso é uma questão de atender ao chamado, de atender um propósito. E eu tenho esse propósito, eu tenho esse chamado, eu tenho essa vocação. Não é à toa que numa família tão grande, Deus escolheu a mim para dar o diagnóstico da nossa doença. Então, eu acredito piamente que não foi à toa. Eu preciso fazer algo com isso. E algo de bom. E algo que traga um impacto positivo, não só para a minha geração, não só para a minha família, mas também para várias famílias. E eu posso te dizer com a consciência muito tranquila, existe uma ataxia antes de nós e uma ataxia depois de nós. Mande um recado para quem está participando conosco e para quem irá assistir depois. Viu que live rapidinha? Não tenho o costume de fazer uma live tão rápida assim, pessoal, mas tudo bem. Se é para mandar um recado, nós estamos aqui. O recado que eu quero deixar, e aproveitar para falar com alguns companheiros de diagnóstico que estão por aqui, é que não tenha medo de morrer. O meu maior sonho, Liliane, é conseguir um público que fale nesse tema tranquilamente. Que tenha maturidade suficiente e sabedoria para falar sobre morte. Esse é o meu desejo, que as pessoas comecem a visualizar a morte de uma maneira mais tranquila. Então, o meu recado é, não tenha medo de morrer. Tenha medo de não fazer valer a pena estar vivo. E hoje é o que tem acontecido com muitas pessoas. Não fazem valer a pena estar vivo. E esse é o meu maior medo, perder o meu desejo de viver. Então, é por isso que eu gostaria muito que as pessoas amadurecessem nesse tema, morte. Porque se tem uma coisa que é comum para todo mundo, é essa. Vai chegar a hora da sua partida. Vai chegar a hora da sua senha. E aí? O que você vai estar deixando aqui, nesse mundo, como legado? Porque o céu, ele é maravilhoso. Mas o céu já tem dono. Você não precisa fazer mais nada para mudar o céu. Você precisa fazer para mudar a terra. E aí? Quais são as atitudes que você está tomando na sua vida? Quais são as ações que você está tomando que faz essa terra ser diferente? A atitude que eu estou tomando é trazer para você que a leitura é capaz de formar um cidadão, de lhe dar identidade, de lhe garantir o pão. A leitura é capaz de lhe fazer viajar, falar vários idiomas sem nem sair do lugar. A leitura é capaz de lhe fazer caminhar de um lado para o outro, sem medo de tropeçar. Pois quem lê sabe escrever, sabe se reinventar. E, se necessário for, sua história desenhar. No alfabeto de quem lê, está destacado a frase: é proibido parar. E com a educação, um milagre alcançar. Quando chegar sua senha e você tiver que refletir quantas vidas você impactou, qual será o resultado final? Eu estive fazendo um evento na capital esse final de semana e o que mais provou
que valeu a pena carregar esse uniforme no meu corpo foi a presença dos meus ex-alunos nesse evento. Os meus ex-alunos, que foram meus alunos no interior de Nova Venécia, que receberam o convite, que souberam que eu estava lá em Vila Velha, foram até o evento. Então, isso é o que me traz a certeza de estar no caminho certo. É o que me traz a certeza que em 2017, quando eu precisei jogar na mesa os meus 8 diplomas e pegar um papel dizendo que eu estava aposentada por invalidez, fazer uma troca, entregar 8 diplomas e pegar um papel aposentada por invalidez. Eu podia ter sido enterrada viva naquele momento. Mas o que eu decidi fazer foi fazer diferente. E a minha vida hoje, ela tem um propósito muito claro, que é que você entenda que Deus é Deus. Ele está sempre presente na nossa vida, né? Ele que fica ali te sustentando nos momentos mais difíceis. Assim, não, o meu problema não se compara com o seu, né? O meu problema não, né? O que está em nós, né? Porque a gente não nasceu com ele. Eu também fui diagnosticada com um cálculo vestibular. Esse é um problema que você fica ouvindo a batida do coração 24 horas. No começo, os médicos tinham me diagnosticado com ansiedade, pelos sintomas, sepsido. Fiquei 1 ano tomando medicamento. Depois eu fui passar por um otorrino, chegou lá. Ele falou que não era nada de ansiedade, que glômus de pânico. E esse glômus de pânico, para quem não sabe, é um tumor, né? E aí a minha família ficou aquele apavoramento, minha mãe ficou preocupada e já ligou para meus irmãos tudo lá para São Paulo, para Goiânia, para falar o que estava acontecendo, e eu ali tranquila. Eu sabe, porque aí as pessoas falam assim, nossa, mas você está tão tranquila, você não parece nem que você tem. Mas só que assim, eu sei em quem eu tenho crido. Se ele me deu se ele permitiu que isso acontecesse na minha vida, é porque ele tem um propósito, né? E Deus está sendo maravilhoso. Não sei se vocês perceberam que às vezes eu fico com o pescoço meio tortinho, assim, fico muito tempo. Porque quando eu fico com o pescoço torto, é quando eu consigo minimizar a zoada que está no meu ouvido e eu consigo entender o que as pessoas estão falando. Então, isso tem prejudicado a minha fala, minha memória. Eu tenho muitos lapsos de memória. Tem horas que eu esqueço do básico. Esses dias eu fui escrever meu nome e levei eu vou ter que ligar o ar aqui porque está insuportável aqui, tá? Se vocês ouvirem um barulhinho aí, vai ser do ar, porque não tem jeito, eu tentei até agora, mas está realmente na minha cidade um calor insuportável. Aqui também está bem quente hoje, viu? O ventilador está aqui em cima. É porque às vezes então, dá um assim, a gente acredita que Deus, ele é supremo e está do nosso lado, dando força para a gente. E essa força que faz a gente escrever, conversar com as pessoas, passar para as pessoas que a morte pode chegar, pode, mas que você precisa estar preparada para quando ela chegar. Não adianta você ter medo. Ela vai chegar de toda maneira. Pode ser com doença, sem doença, vai chegar. Então precisa não ter ela como amiguinha íntima, né? Mas a gente precisa ficar mais relaxado quando fala nesse tema. Não sei se você lembra, antigamente quando se falava a palavra, aliás, nem falava muito, né? A palavra câncer. Era um temor, os mais velhos até batiam na boca da gente se a gente falasse esse nome. Hoje está bem assim, entre aspas, né? Que nenhuma doença é comum, mas hoje está bem comum você ouvir as pessoas falando disso. Só que as pessoas falam do câncer, mas tem medo de falar da morte. Você vê que as pessoas, elas se intimidam bastante ao falar da morte, né? E a gente precisa, que nem a autora Irene estava falando aí pra gente, que a gente precisa mais ter um conceito de que ela vai chegar a qualquer momento. E você precisa estar preparado para quando esse momento chegar.
Que legado você deixou para os que vão ficar? Na verdade, a gente se prepara por a distância, né? E a gente não sabe se ela está, não sei se ela está perto ou muito longe daqui. Então, assim, a gente precisa viver preparado. O que é viver preparado? É você ter noção de tudo que você tem a 24 horas. Todos os dias pela manhã, no meu Instagram, no Stories, eu faço um compromisso, que é ser hoje melhor que ontem. E, gente, quão importante é esse compromisso? E eu quero só mostrar para vocês que eu não estou assim depois que eu fiquei doente. Eu sempre fui assim. Essa sempre foi a Irene. Esses são os meus alunos da Escola Stanislau no ano de 2016. E eu quero, se você me der permissão, eu gostaria de ler aqui um relatório semanal. Esse relatório ele foi do dia 23 do 3 ao dia 4 do 3 de 2016. Só para... Eu não sei nem o que está falando, mas diz assim: as semanas transcorreu dentro do previsto. Tive uma visita surpresa da mãe das alunas, tal, tal e tal, questionando o meu modo de explicar o conteúdo. E o fato de eu ter sugerido às filhas delas que utilizassem a internet como ferramenta de estudo. Olha que interessante. Isso aconteceu comigo, você como pedagoga, no dia 29 do 3, na semana do dia 29 do 3 ao dia 4 do 4. Mãe de 3 alunas foram questionar o meu modo de explicar a matéria e o conteúdo e por ter sugerido às filhas que utilizassem a internet como ferramenta de busca. Tivemos uma conversa franca que espero que tenha esclarecido as dúvidas em relação ao meu método de ensino. Bom, falando em coisa boa, o mapa de sala ajudou imensamente na turma do 7º ano em especial. O aluno tem apresentado o melhor resultado, pelo menos esse ano. Tem um caderno e tem copiado o conteúdo, que já é um avanço considerável. Continue no mundo da Lua. Continua no mundo da Lua, 2 alunas, tal e tal. Assinado Irene Pianistola. E assim eram os meus relatórios semanais. Ou seja, olha a minha letra, que coisa mais linda que era! Hoje eu tenho descoordenação motora, mal consigo escrever meu nome. Mas, então era assim. Então, quando eu chegava com o meu pedagogo no dia de planejamento, eu não tinha nada para falar com ele, eu só tinha meu caderno para mostrar. Mas eles nunca tinham tempo de olhar. Sinceramente, todos os anos que eu passei na educação, eu senti muita falta de um apoio pedagógico que pudesse acompanhar o meu ritmo de trabalho. Infelizmente, eu nunca tive. E entendo que a burocracia que a escola demanda é que atrapalha todo o processo. Hoje, eu falo isso com a consciência tranquila. O lugar mais difícil de se fazer educação é na escola. O lugar mais difícil de se fazer educação é na escola. Irene, por que você está falando isso? Porque eu consigo fazer eventos em vários lugares. Na hora que chega a hora da escola, é uma burocracia tão grande que eu nem gasto energia com isso. Então, eu prefiro trabalhar firmemente nos meus projetos por aqui, rede social, por aqui, por mim, por conta própria. Eu acho que Deus me deu essa doença de tanto que eu pedia para ele liberdade. Eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de liberdade.
E na escola eu não tinha liberdade para produzir os projetos. A minha cabeça é uma coisa de louco. A minha cabeça ela funciona assim, ó. É muita coisa passando ao mesmo tempo e eu tenho um medo. Eu morro de medo de morrer com um projeto na cabeça. Então, todos os projetos que vêm na minha cabeça, eu falo que hoje com meu marido assim, olha, a herança mais rica que eu estou deixando para vocês é o meu computador. Todos os meus projetos estão no meu computador. Então, é a herança mais rica que eu estou deixando para vocês. Porque tudo aquilo que eu penso, que eu planejo como projeto que Deus me dá, eu jogo no papel e eu já começo a desenvolver. Porque eu acho assim, que se eu errar, eu aprendo. Se eu acertar, eu ensino. Eu tenho uma capacidade muito grande de doação, de ensinar aquilo que eu aprendo. Tem pessoas que não têm essa facilidade, mas eu tenho. É uma facilidade minha de ensinar tudo que eu aprendo. Aqui, ó, tá a minha biblioteca, é uma biblioteca simples, pertinho da minha cadeira de rodas. É uma biblioteca simples, mas é uma biblioteca riquíssima, que tem obras maravilhosas. E no momento eu estou relendo a obra do Lauro Trevisan, que eu gosto muito, muito mesmo. Tem o volume 1 e o volume 2 do Poder Infinito da Mente. Então, essas obras são obras maravilhosas do Lauro Trevisan, que eu deixo aqui como indicação de leitura. Fica à vontade, Liliane. Está mais relaxada agora? Agora a gente pode dizer assim que a gente deu uma respirada, né? Isso aí, menina. Isso aqui é tranquilo. Entra aqui, manda ver, manda o seu recado. Dane-se quem... Dane-se, eu falei dane-se logo agora que entrou minha amiga do coração, minha companheira de batalha, minha... Não tenho nem palavras para definir. Ruth Maria Kusendorf entrou aí na live. Essa pessoa é uma pessoa que me conheceu através do meu canal no YouTube, Muito Além da Taxia. E ela começou a assistir minhas lives e ela começou a mandar recado para mim. Até que um dia eu encontrei um recadinho dela no Instagram e a gente fez uma conexão. E até hoje a Ruth Maria Kusendorf, ela briga comigo que às vezes eu chamo ela de Maria Ruth. A Ruth Maria Kusendorf é que me acompanha, que está sempre do meu lado aí. É uma grande parceira de luta. Mas esse espaço aqui, é por isso que eu te falo que eu gosto tanto de liberdade. Não tem ninguém para chegar aqui para dizer assim, cala a boca. Entendeu? Aqui você vai falar, você vai fazer, então relaxa. As suas lives, as que você programada agora para frente, precisa ser o mais natural possível. Você precisa mostrar aquilo que você veio e a mensagem que você tem, sem se preocupar demasiadamente com o que as outras pessoas vão pensar. Porque, minha amiga, cada um tem uma mensagem diferente. E quem é Irene Neta de Oliveira Pianissola? Irene Neta de Oliveira Pianissola é quem você vê no Instagram, é quem você vê no YouTube. Eu sou aquilo ali. Então, eu não preciso ficar aqui falando quem sou eu, porque se você abrir uma página minha, Facebook, YouTube, aonde você me encontrar, você vai estar vendo lá capítulos, cenas da vida real. Aquilo sou eu. Então é isso aí, pessoal. Eu quero agradecer a todos vocês. A nossa autora aí também, que está aí. Posso dizer que é minha professora, né? Ah, obrigada! Obrigada, porque esse é o propósito da nossa vida. É facilitar a jornada do outro. É dizer, você pode. Ei, o que está te assustando? Você pode. Dane-se quem acha que não.
Mostra para o mundo que você pode, é só isso. Tá bom. Obrigado, pessoal, a todos. Boa tarde, tá? A próxima ainda eu estou vendo quem é que eu vou convidar, próximo desafio. Muito obrigada pela presença de todos. Tchau. Até a próxima. Muito obrigada pelo convite. Fica todos com Deus. Ela ganhou até